papo é seleção brasileira, né? Amanhã, Brasil e Chile, ao vivo na Globo, depois de Vale Tudo. Esse é o penúltimo jogo das eliminatórias para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, do México, do Canadá no ano que vem. Último jogo em casa, Maracanã, imagina a festa. Vai estar legal pra caramba, né? Vou conversar com o Bruno Cortes, que está na Granja Comari, acompanhando aí a preparação da seleção brasileira. Mas são as últimas da Seleça, Bruno. Fala, Escobar, tudo bem? Boa tarde a todos. Olha, terminou agora há pouco o último treino da seleção aqui na Granja Comari, antes do jogo de amanhã contra o Chile. O pessoal vai almoçar e logo depois, ainda na tarde de hoje, já desce a serra aqui de Teresópolis, região serrana do Rio, em direção ao Rio de Janeiro, onde o time fica concentrado até o jogo de amanhã contra o Chile. Hoje foi dia também de entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti, aliás, hoje completando 100 dias desde o anúncio dele como técnico da seleção brasileira. Está cada vez mais ambientado a seleção, está falando português cada vez melhor. Hoje na entrevista, mais uma vez, respondendo as perguntas em português, de vez em quando recorre ao espanhol também, mas também está bem, nota 7 ali, talvez 8 para o português do Ancelotti. E claro, entre outras coisas, falou sobre Neymar. Não foi convocado para esses dois jogos contra Chile e Bolívia, é ausência na seleção, e o Ancelotti admitiu que foi uma decisão técnica. Vamos ouvi-lo. É uma decisão técnica que se basa sobre muitas coisas. Lo que o jogador está fazendo, lo que o jogador ha feito e também o problema que ele ha tenido. Quando eu falo de critério físico, é um critério que toda a comissão considera muito, muito importante. Ninguém pode discutir Neymar a nível técnico. Lo que estamos mirando, evaluando cada dia, cada jogo, sua condição física. Muito bem, está explicado, senhor Ancelotti. Ô Bruno, escalação para o jogo, temos pistas? Temos pistas, Escobar. Hoje na coletiva o Ancelotti já definiu como quarteto ofensivo titular para amanhã. Então a gente tem um campinho para mostrar do que deve ser esse Brasil contra o Chile, com o Alisson no gol, nas laterais Wesley e Douglas Santos, na zaga Marquinhos e Gabriel Magalhães, os dois volantes Bruno Guimarães e Casimiro, e aí o quarteto ofensivo já confirmado pelo Ancelotti, formado pelo Estevão, João Pedro, Rafinha e Martinelli. O Ancelotti disse que João Pedro vai ser o 9, centroavante ali de referência, disse que ele joga como um 10 também, mas amanhã vai ser 9. A dúvida dele é se o Estevão ou o Rafinha joga ali um pouquinho mais atrás dele, um pouquinho mais centralizado. Martinelli com certeza pela ponta esquerda, aí Estevão ou Rafinha jogando aberto ou jogando ali um pouquinho mais atrás do João Pedro. Esse deve ser o Brasil para amanhã, beleza, Escobar? Na tua, cara. Roda, Brasil. O torcedor rubro-negro se enche de otimismo ao ver semelhanças no desempenho do time desse ano com o da temporada super vitoriosa de 2019. Será que a de 2025 também vai ser? Acho que se manter no ritmo que tá, dá pra levar os dois. Só não baixar a cabeça e achar que tá brincando, não. É pra jogar mesmo. O time tá bem compactado, as peças já estão se encaixando, vai dar tudo certo. São muitas coincidências entre os times do Jorge Jesus e o do Felipe Luiz. Para começar, em 2019, a essa altura da temporada, o Flamengo já estava eliminado da Copa do Brasil, era o líder do Campeonato Brasileiro e seguia vivo na Libertadores, exatamente como se encontra agora. 2025 já começou com uma coincidência com 2019. O Flamengo derrotou o Botafogo por 3-1 na final da Supercopa do Brasil, com 2 gols do Bruno Henrique. Em janeiro de 2019, na estreia do atacante, o Flamengo também venceu o rival com 2 gols do BH. No Brasileiro de 19, o Flamengo fez 6 gols em um time de camisa verde, o Goiás. Esse ano, marcou 6 sobre outro alviverde, o Juventude. Ainda no Brasileiro, o time fechou o primeiro turno com mais de 40 pontos nas 2 temporadas. O River Plate pode ser o rival da grande decisão desse ano, que está marcada justamente para Lima, palco do bicampeonato. Será que o desfecho também vai se repetir? Com o Flamengo faturando a Libertadores e o Brasileiro? Já ganhamos, sem dúvida. Esses títulos aí são nossos. Demos mole de perder a Copa do Brasil, mas eu te garanto que a Libertadores e o Campeonato Brasileirão a gente vai levar com facilidade.
olhar aqui, gente, essa janela do Flamengo, e eu falo aqui, já tem alguns anos aqui nesse programa com vocês dois. Sim. Nada é mais importante no futebol brasileiro hoje, pelo calendário, pelo respiro que se precisa, como a segunda janela. Se a gente for olhar os times que se movimentaram bem na segunda janela nos últimos 4 anos do futebol brasileiro, foram times que tocaram em taças. E essa segunda janela do Flamengo, ela foi muito boa. Vamos relembrar aqui, foram 5 reforços. Emerson Royal, Saul, Carrascal, Samuel Lino e Jorginho. O clube aí negociou 7 atletas, aí a gente está falando atletas saindo. Wesley, Gerson, Vitor Hugo, o goleiro Lucas Furtado, o meia Matheus Gonçalves e os atacantes Lohan e Chola do Sub-20. Eles ainda foram campeões mundiais Sub-20 antes de irem embora. Apesar das janelas das principais da Europa já se encerraram ontem, há outras possibilidades de transferência. E aí esse período foi muito agressivo e, aliás, foi a maior agressividade do Flamengo no mercado na história. Foram 277 milhões de reais, Vene Casagrande. Bom, Fernandinho, e assim, apesar do alto valor investido, se você analisar as contratações, o Jorginho, teoricamente, veio de graça. O Flamengo só negociou salário e luvas. Saul veio de graça. O Flamengo só negociou salário e luvas. Quando eu falo de graça, só para o pessoal de casa entender, o Flamengo não precisou pagar nenhum outro clube para fazer essa contratação. Tal como aconteceu com Carrascal, por exemplo, 12 milhões de euros. Emerson Royal, 9 milhões de euros. Então, aí, é só para o povo de casa entender. Foram contratações extremamente importantes. Jorginho caiu como uma luva. Sim. Titular absoluto desde o primeiro jogo e numa disputa de Mundial de Clubes. O Saul demorou ali cerca de 2, 3 jogos. Para mim, hoje ele é titular ao lado do Jorginho ali, os dois volantes. Na verdade, ele só demorou para colocar ele ali como dupla do Jorginho. Exatamente, acho que demorou por conta disso. Vocês até pediram aqui no programa. Pelo menos o Felipe Luiz deu o braço a torcer rapidamente e hoje o Saul é titular ao lado do Jorginho, na minha visão. Samuel Lino, maior investimento na história do Flamengo, mas investimento que para mim vai valer super a pena no futuro. Inclusive o jogador já foi até convocado para a seleção brasileira. 22 milhões de euros, como disse o próprio Felipe Luiz, foi um valor barato pago por esse jogador, que também chegou muito bem. Então foi uma janela agressiva do Flamengo no ponto de vista valor financeiro, mas na minha concepção super assertiva. Inclusive eu coloco o Jorginho aí, uma das melhores contratações do futebol brasileiro na temporada. Top 3 com certeza. A forma como ele chegou, a forma como ele muda o time do Flamengo, meio de campo do Flamengo, uma das melhores contratações sem sombra de dúvidas. Então o Flamengo fez contratações assertivas. Isso não quer dizer que o Flamengo irá conquistar títulos. É óbvio que isso ajuda bastante. O elenco do Flamengo, para mim, é o melhor elenco, muita gente debate, para mim é o melhor elenco de 2019 para cá, sem sombra de dúvidas. O que o Felipe Luiz tem à disposição dele é uma seleção, e é dessa forma que ele aproveita muito bem. Tanto é que a gente está vendo o Flamengo líder do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos. Flamengo na Libertadores da América está muito bem também. Foi eliminado da Copa do Brasil, muita gente critica, mas querendo ou não, foi eliminado nos pênaltis, ou seja, poderia ter passado de fase mesmo priorizando as 2 competições anteriores que eu mencionei aqui, o Brasileiro e a Libertadores. Então são contratações impactantes, assertivas, o que não quer dizer que o Flamengo conquistará títulos. É óbvio que dá uma possibilidade muito maior ao técnico Felipe Luiz. Vamos falar agora de estádio próprio. Mas antes, galera, uma informação importante, tá? No jogo contra o Grêmio, teve recorde de público no futebol brasileiro no ano, quase 70 mil pessoas presentes. A renda bruta foi de R$ 4.995.950. Eu vi o borderô, e o borderô mostra que teve uma despesa de R$ 1.573.258,64. Eu pedi ajuda a um amigo meu para fazer a conta e ele disse que isso é 33, quase 34% da renda bruta. Isso quer dizer que o lucro líquido do Flamengo foi de R$ 3.302.897,16. Dá uma renda aí de em torno de 66%. Gente, o Maracanã é rentável, Flamengo. É rentável. E essa aqui é a bola levantada para o próximo assunto. Surgiu uma notícia, confesso que eu não sei quem publicou primeiramente, assim, não sei mesmo, mas toda hora alguém me mandando sobre uma possível proposta de 4 bilhões
de um grupo de investimentos para a construção do estádio do Flamengo. Entrei em contato com a diretoria do Flamengo, pessoas grandes do Flamengo, e todas falaram: Vene, esquece, não vai nessa, isso aí é invenção, não procede, não faz o menor sentido. De fato, tivemos uma reunião, inclusive essa informação foi publicada primeiro pelo Paparazzo, que eu confirmei, Gabriel Paparazzo, um abraço para ele. Teve reunião sim, mas foi para falar de name rights, tá? Porque o Maracanã obviamente vai ter name rights e seria teoricamente um parceiro na construção desse estádio próprio do Flamengo. Então, galera, não procede esse papo de investidores, 4 bilhões, não procede, tá? Não tem nada disso. O Flamengo está apenas conversando sobre name rights. Tá certo, tem que ter name rights. Consegui descobrir os valores da negociação do atacante Schola. E o Flamengo negociou esse jogador com o Dinamo de Kiev. Ele foi anunciado. Após o anúncio, uma pessoa me confirmou quanto o Flamengo vendeu o jogador Dinamo de Kiev. O Flamengo acertou a venda de 50% do atleta por $400 mil, tá? Isso dá hoje R$2 milhões na cotação de hoje. O Flamengo vai manter 50% desse jogador de 20 anos para uma venda futura. Vou dar a minha opinião, não sei se vocês vão concordar comigo. Para mim, uma baita negociação, porque o jogador que não seria aproveitado no time profissional tem tudo para se destacar no Dinamo, ser vendido futuramente e o Flamengo ainda ganhar mais dinheiro futuramente. E o contrato dele com o Dinamo de Kiev de 4 anos, ou seja, ele tem 4 anos para performar com a camisa do Dinamo, ser vendido e o Flamengo ainda ganhar em cima da venda. Eu particularmente achei uma boa venda. E eu falo Michael porque é a mesma posição, né? Jogador de beirada, atacante de beirada. Então não faz sentido eu citar o Pedro como exemplo. Falar em Pedro, para nossa audiência rotativa, o Flamengo rejeitou uma proposta de $20 milhões do Al Rayyan do Catar, do atacante Pedro. Inclusive o Flamengo confirma que recebeu essa proposta aí na terça-feira passada, no dia 26 de agosto, e a proposta foi prontamente recusada porque o Pedro não vai ser negociado nessa temporada. Segundo informações do jornalista Miguel Júnior, o Flamengo já começa a se planejar de forma antecipada para a temporada de 2026 e definiu como prioridade a contratação do atacante Caio Jorge, que vem sendo um dos principais destaques do Cruzeiro e já até conquistou espaço na seleção brasileira. O jogador vive grande fase, tem mostrado regularidade e personalidade em campo, o que fez a diretoria rubro-negra colocar seu nome no topo da lista de reforços. A estratégia do Flamengo, sob comando de José Botto, é muito clara: formar um elenco cada vez mais forte e equilibrado, com pelo menos 2 boas opções em todas as posições, permitindo que o time dispute todas as competições em alto nível e consiga administrar melhor o desgaste dos jogadores ao longo da temporada. O calendário do futebol brasileiro é pesado e o clube entende que precisa ter peças de reposição de qualidade para evitar lesões e não depender de poucos nomes durante o ano. Dentro desse cenário, Caio Jorge é visto como o perfil ideal, já que é um jogador jovem, promissor, com grande capacidade de decisão e com margem enorme de evolução, podendo se transformar em um dos protagonistas do Flamengo nos próximos anos. Além disso, ele já mostrou ser versátil, atuando como referência no ataque ou se movimentando pelos lados, algo que agrada bastante à diretoria e pode dar mais alternativas ao treinador. A ideia do Flamengo é oferecer ao atleta um contrato de 4 anos, dando segurança tanto para o clube quanto para o jogador, apostando no seu futuro e no retorno que ele pode trazer dentro e fora de campo. A diretoria rubro-negra acredita que Caio Jorge pode agregar não só qualidade imediata, mas também valor de mercado, já que ainda é jovem e pode se valorizar ainda mais vestindo a camisa do Flamengo. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Caio Jorge será uma boa contratação? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.